Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Caio Nascimento e estou aqui para ajudar a vocês a competir melhor. O objetivo desse projeto é realmente ajudar algumas pessoas que têm dificuldade de se posicionar, se comportar durante a competição. Muitas vezes por não saber o que fazer, muitas vezes por não saber o que está fazendo, ou até mesmo durante o seu planejamento de treino, você não está fazendo algo que vá facilitar ou melhorar o seu desempenho. Então, o objetivo desse projeto é fazer com que você treine melhor, com que você coma melhor e também que você descanse melhor para que você possa ter um bom desempenho na competição. E nós teremos uma série de vídeos entre conceitos teóricos e conceitos práticos, aqui a gente possa estar ajudando vocês tanto no entendimento do que tem que fazer e tanto também como se comportar de forma prática durante os seus exercícios. Então, sem mais delongas, vamos então para o primeiro ponto, que é um ponto crucial para a gente dar o pontapé inicial. Primeiro ponto, conhecer o planejamento do seu box ou quem planeja o seu treino. Se você não conhece como que são feitas as fases do desenvolvimento do seu treino, dificilmente você vai conseguir se comportar bem nessas fases. Nem todas as fases do meu planejamento de treino eu tenho que colocar a mesma intensidade, tenho que colocar o mesmo volume e tenho que corrigir as mesmas coisas. Geralmente, nós iniciamos com uma fase de base, onde nós trabalhamos a nossa força bruta, a nossa força base, como agachamento, empurradas, como bench press, levantamentos, como deadlift. E essas fases de treino, geralmente nós trabalhamos com cargas, para que a gente possa, além de ganhar força, conseguir corrigir pontos específicos, como fraqueza no glúteo, fraqueza nos posteriores de coxa, fraqueza nos anteriores de coxa, fraqueza na empurrada. Então essas coisas, elas começam a ser sanadas já no início do planejamento. Então a primeira dica que eu te dou, pergunte ao seu coach em qual fase de treino, seu coach ou seu box, em qual fase de treino vocês estão, para que você possa ajustar isso junto com o seu nutricionista, junto com o seu fisioterapeuta, e você conseguir ajustar toda a sua intensidade nesse planejamento. Outra coisa importante ao conhecer o planejamento de treino do seu box ou da sua planilha é saber também colocar a intensidade correta nessas fases. Geralmente na fase de base é uma fase onde nós pegamos mais peso, realizamos mais força, temos um volume maior de força no nosso planejamento. Então, nessa fase de base, cuidado ao exigir do seu corpo uma intensidade muito grande em workouts, em WODs, porque possivelmente você já vai estar bem cansado do seu planejamento de força e aí não vai conseguir ter um bom desenvolvimento durante o seu WOD. O erro que muita gente comete é nesse período de base, onde você está fazendo força, muita força, com um volume muito grande, é querer colocar muita intensidade também no workout. Isso pode acabar fazendo com que você tenha uma lesão, porque você estressou muito a sua musculatura nessa fase e depois dessa fase você tenta gerar um estímulo um pouco diferente do da força e aí a sua musculatura não aguenta, a sua articulação não aguenta. Então é muito importante entender o corpo nessa fase de base para que depois você saiba administrar melhor a intensidade do seu WOD. Cuidado, muitas das vezes não é sobre o quadro, não é sobre o resultado do quadro, mas sim como o seu corpo vai estar no decorrer do tempo. E assim como a fase de base, ela tem o seu ponto específico, a fase de base, ela tem o seu momento de priorizar o volume de força, assim como outras fases também, como a fase de potência, tem a ideia de priorizar trabalhos que exigem potência, como o LPO, workouts de duração mais curta, onde você precisa desempenhar de forma rápida, ter uma eficiência rápida e forte da sua musculatura. A partir daí, você já começa a ter um outro posicionamento no seu treinamento, onde você capacita o seu corpo ao treinamento de potência no trabalho de LPO e também capacita o seu corpo a desenvolver bem o seu workout, que aí não vai ter uma concorrência muito grande de estímulo, onde o seu corpo ele vai precisar dessa eficiência forte e veloz da musculatura, tanto no trabalho de potência quanto no trabalho de workout. Não tem como eu fazer um período de base, depois um período de potência e depois um período pré-competitivo em momentos diferentes. Todas as fases, elas seguem
um ciclo. Elas seguem uma sequência. Se eu faço um trabalho de base muito distante do meu período pré-competitivo, eu corro um risco muito grande de perder todo o meu trabalho que eu fiz no trabalho de base. Então, definir isso, as suas competições alvos, e conseguir compreender as fases que você está no seu treinamento é importante para você separar esse ciclo. E a divisão desses ciclos vai depender do seu coach e vai depender também do seu box, assim como eles preferirem fazer. Mas é muito importante você comunicá-los das suas competições alvos para que essas coisas sejam estruturadas com as suas metas. Um outro ponto também muito importante no conhecimento das fases de treino é também entender os pontos fracos e os pontos fortes. Você conversar com o seu coach sobre os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, para que isso também possa ser trabalhado. Caio, mas eu faço o meu treino da turma. Não tem como trabalhar de forma específica os meus pontos fracos. Correto. Mas aí é a partir desse momento, desse entendimento, que você vai começar a fazer trabalhos acessórios. Converse com o seu box, converse com o seu coach, para que depois do seu treino com a turma, você tenha ali o seu momento de acessório, aonde você precisa melhorar um isquiotibial, você precisa melhorar um quadríceps, uma força de ombro, uma força de tríceps. Então é muito importante você entender isso e conversar com o seu coach, para que depois do seu treino ali com a turma, você tenha acessórios para você conseguir desenvolver esses pontos fracos. Mas é claro, pessoal, eu super entendo que nem todos os box têm esse espaço separado para realizar esses pós-treinos. E nem todo mundo também está apto a fazer as atividades sozinhos. Então, a dica que eu te dou é: procure um lugar externo, como uma academia, como uma área de funcional, como uma extensão também da sua casa que possa te ajudar nisso aí. Procure um profissional, caso você não consiga fazer sozinho, que possa te ajudar nesse desenvolvimento das suas fraquezas. Então, para a nossa primeira aula, fica essas dicas, pessoal. Primeiro, conheça a estrutura de treino, de planejamento do seu box ou da sua planilha. A partir daí, você vai conseguir se organizar durante o seu período competitivo. E o outro ponto importante também que vimos foi: corrija os seus pontos fracos. O quanto antes você fizer isso, melhor para o seu desenvolvimento no decorrer da sua programação. Espero que vocês tenham entendido essa primeira aula de como competir melhor para o próximo ano. Então, se você gostou, manda para a sua dupla, manda para o seu trio, assista, coloque no papel, se organize, que a partir daí você vai conseguir dar um pontapé inicial no seu processo de melhora. Beleza, pessoal? Até a próxima e aguarde o próximo vídeo.